Olá pessoal, dando continuidade ao nossa palestra, agora vamos falar sobre construção modular. Ainda é um assunto um pouco difundido aqui no Brasil, mas acredito que com o tempo isso vai ser uma tendência que vai vir para ficar, porque no mundo todo ela já é uma realidade. Nós precisamos mudar a nossa mente e pensar em processos com maximização da produtividade. Temos que mudar a nossa mentalidade nesse pensamento. Está na hora de resolvermos com inteligência os problemas que sofremos com atrasos das obras e a falta de qualidade. Eu vou contar um pouco para vocês a minha experiência de ter trabalhado com industrialização. Em 2010, estava voltado inteiramente na industrialização da construção, desenvolvimento de novos produtos e processos na certificação do SINAT e da Caixa Econômica Federal nessa empresa que infelizmente não teve continuidade. Nós executávamos módulos dentro da fábrica sob um alto controle de qualidade e saía 4 paredes e uma laje num módulo e 5 módulos desses faziam uma casa, 30 módulos desses faziam um andar de um prédio de apartamentos de 5 andares. Não tinha desperdícios, tínhamos terminalidade e essa ideia inovadora de se construir em módulos de concreto, processo industrializado, como não víamos há muito tempo na construção civil no Brasil. O sistema produtivo fabricava uma casa em 24 horas pronta. A velocidade, o meio ambiente e a qualidade eram os itens essenciais para que essa engrenagem toda funcionasse. Executamos um prédio de 5 andares em pouco mais de 2 meses. Isso, com uma logística bem montada, isso era um caminho sem volta e com um futuro muito promissor. Eu não me vejo mais quebrando as paredes para refazer um serviço mal feito e sem terminalidade. Esse processo todo mudou meu modo de pensar como construir. Executamos uma cidade com 1.600 casas e isso foi uma coisa muito legal para se aplicar na construção modular. Como construção modular, temos alguns exemplos onde a gente mostra que, sem inovação, não melhoraremos nunca a nossa produtividade. E na velocidade que as coisas estão mudando, ficaremos travados na era do tijolo para o resto dessa geração, pelo menos. O processo tecnológico torna todos os fatores de produção mais produtivos e, por consequência, contribui para elevar o produto. Acredito muito na construção modular, com a melhor alternativa para inovarmos e termos mais produtividade no futuro próximo, trazendo com ela o uso de novos materiais, novas tecnologias construtivas para melhorar a produtividade, qualidade e criatividade arquitetônica. Pode ser um bom caminho para sairmos de vez da era do tijolo. Com essa matéria que eu publiquei nas redes sociais, a gente veja que se a gente não acreditar e apostar muito na construção modular como melhor alternativa para inovarmos e ter mais produtividade, nós vamos trazer com ela o uso de novos materiais, novas tecnologias construtivas e melhorarmos a produtividade, a qualidade e a criatividade arquitetônica. Nossa mão de obra pode ser treinada para que um servente vire um montador iniciante, um pedreiro opere um elevador de painéis modulares e um montador técnico passe os chicotes elétricos e instale os kits hidráulicos de PEX e scanners testam e checam o padrão da qualidade, entregando um produto bem mais industrializado. Nos exemplos do banheiro pronto, nós temos toda essa tecnologia. Vejam aqui nessa foto abaixo como um banheiro chega empacotado e pronto com todos os itens pertencentes a ele já entregues. Essa laje já está preparada para receber o banheiro com um piso acabado, com a viga já rebaixada para que ele entre nos andares e seja já colocado no seu ponto de construção. Isso é o que se fala em construção off-site. Os principais benefícios do banheiro pronto nós temos como reduzir significativamente o tempo de construção. Com a racionalização, o banheiro modular ajuda a reduzir o tempo de construção e seu projeto em até 30%. Usando métodos de construção sustentáveis, a gente cumpre as diretrizes de sustentabilidade, contribuímos para um futuro melhor do planeta com redução de resíduos zero na obra.
E reduzir e otimizar o custo da gestão na construção, a gente consegue delegando para a indústria off-site, onde a sua equipe ficará focada somente nos itens da obra que realmente precisam ser acompanhados no canteiro. A gente consegue trazer um gerenciamento de projeto, trazendo uma equipe com expertise focada na industrialização do banheiro. E responsabiliza por todos os processos e logísticas e quando se menos espera, no máximo em 6 meses, os banheiros chegam totalmente prontos no local de uso. A repetição e a padronização são o foco principal desse processo. É aí sim que ele tem um ganho maior. Quanto maior a quantidade de unidades, melhor para a viabilidade e os ganhos se acentuam na repetição e os processos padronizam, otimizam a fabricação contínua e geram aumento da produtividade. Quando a gente tem um exemplo do banheiro 360 que eu apresentei para vocês, a gente pode observar que, desde a tecnologia, passando por suprimentos, os custos, as peças especiais que foram desenvolvidas e detalhadas, fazendo um projeto com parceiros estratégicos, com arquitetura e juntando pessoas, nós conseguimos um planejamento e uma produção mais otimizada. Tudo isso faz uma cadeia de valor que você consegue fazer um produto inovador como esse. Aqui a gente tem vários exemplos de industrialização de um banheiro. O mundo todo já usa essa concepção. Se todos os países mais industrializados já usam a construção modular combinada ao modo moderno de viver nas grandes cidades, por que nós também não podemos fazer? Por que permanecemos travados completamente nessa inércia? Já não basta olhar nosso recente passado para ver que estamos errados e precisamos mudar logo? Será que não temos capacidade e coragem de promover e introduzir essa inovação? Precisamos sim nos unir, encontrarmos um caminho viável, que sigamos com novos métodos construtivos, tornando a mão de obra mais eficiente. E para que não seja preciso tantos retrabalhos e ficamos patinando em prazos burocráticos, projetos defeituosos que só trazem mais prejuízos e aumentam o custo. É inconcebível que o nosso custo Brasil continue dessa maneira. Agora nós vamos entender, baseado nesse relatório da McKinsey, que é o documento que temos mais conteúdo prático falando sobre produtividade de construção, onde, reinventando a construção, temos uma rota para uma maior produtividade. Esse relatório foi traduzido por mim e aqui a gente pode ter alguns exemplos dos gráficos e traduzindo o que ele representa. Aqui, na produtividade por tipo de construção, a gente pode observar, no mundo, o crescimento da produtividade do trabalho na indústria da construção tem crescido, em média, apenas 1% ao ano nas últimas 2 décadas. E temos, no caso da economia total, uma taxa de aumento de 2,8%. Mas na fabricação industrializada, a gente já prevê, já foi medido, um crescimento de 3,6%. Observem nesse quadro azul o destaque de quando nós conseguimos um bom aumento na produtividade, é quando nós utilizamos dos processos de pré-fabricado para cima. Então a gente pega aqui que a construção modular encontra-se num patamar que ela vem crescendo 10% ao ano em média. Eu entendo que nós estamos num momento que é extremamente difícil implantar inovação com sucesso no ambiente estático. Passando por todas as ondas de revolução industrial, para a era do conhecimento, e agora nós vamos dar um pulo. Para a era da transformação, nós precisamos tomar um impulso. Esse impulso só vai ser feito se nós nos unirmos. O que nós temos aqui em vista, a gente veja o seguinte: com o tempo passando rápido, nós estamos buscando cada vez mais a industrialização da construção, certo? A respeito das tecnologias e inovações que surgem a cada dia, estão presentes no mundo todo. Com ela, a construção modular apresenta indicadores de crescimento acima de 10% ao ano. Vejam agora, quando a gente associa a nossa evolução para a indústria 4.0 e o Lean Construction. Observem que o mundo
faz uma engenharia de qualidade quando a gente associa a robotização, a automação e o IoT, da internet das coisas, estão crescendo também de forma acelerada e mostrando uma forte disrupção, assim como o início da era industrial. A manufatura avançada conecta máquinas, sistemas e pessoas. Então, repensando como o design, do como fazer, fabricar, replicar e reaproveitar os processos, reutilizando agora de novas técnicas e materiais. O mundo em breve será bem diferente. Temos vários exemplos de aplicação dessas novas tecnologias na quarta revolução industrial. Observem no final que nós temos um link de um relatório da Fiesp que vocês podem pesquisar mais sobre isso. Agora, esse gráfico explica muita coisa no relatório da McKinsey quando a gente fala sobre produtividade mundial. Nós temos os países indicados em azul que têm um alto crescimento como a China, acelerado como a África do Sul, e no verde nós temos imbatíveis como eles conseguem combinar um alto índice de produtividade com forte crescimento. E em destaque nós temos a Austrália, Israel e a Bélgica. Eu tenho acompanhado bastante coisa sobre a Austrália e realmente eles têm processos industrializados fantásticos, vale a pena conferir. E já no Brasil, a gente está lá embaixo, mas isso não significa que nós temos oportunidades de crescer. Mas mesmo estando com menos 1% decrescendo, eu acredito que a gente consegue virar esse jogo se a gente tiver um pouco mais de união. Os americanos, então, consideram sua produtividade baixa. Há muitos motivos que eu consegui captar no relatório para esse pobre rendimento medido por eles. Comece com a produtividade ou, em vez disso, a falta dela. A produtividade da construção tem sido linear há décadas, de acordo com a pesquisa da McKinsey. Mas na pré-fabricação, ou na fabricação, ou sistema off-site, como contraste, a produtividade quase dobrou no mesmo período, e a melhoria contínua tem sido tratada como uma norma. Os motivos apontados por eles são processos de retomada de decisão e de aquisição não têm a velocidade e a escala necessária. Existe uma comunicação inadequada entre os stakeholders, o gerenciamento de desempenho e de planejamento são defeituosos e existe um mau entendimento contratual entre os parceiros. Considero também que tem um gerenciamento de risco insuficiente e uma gestão limitada de talentos. Eles não investem nos novos talentos e a mão de obra já não quer mais fazer trabalhos manuais pesados. Esses problemas eles consideram como graves, sistêmicos e muito comuns. Mas, mesmo assim, algumas empresas conseguem ainda ter muito sucesso. Aqui, nesse gráfico, aí explica, então, o nível de maturidade e como as 4 tendências que variam entre os países pesquisados. Aqui eu fiz uma tradução desse comparativo deles e que aqui vocês podem observar. Nós temos as tendências que levam a potencial ruptura. São 4. Exigência cada vez mais crescente demanda análise de volume, tempo, custo, qualidade e sustentabilidade. Nisso, estão todos entre um nível médio e alto. Mas quando a gente começa a observar que as empresas de maior escala nos mercados mais transparentes, como os novos entrantes surgem de forma disruptiva. É aí que o Brasil está com nível baixo, igual aos Estados Unidos. Apesar de eu discordar um pouco desse resultado dos Estados Unidos, mas no Brasil, sim, nós não temos novos entrantes que surgem de forma disruptiva. Teremos, sim, agora, espero, o banheiro 360 para mudar esse cenário e a industrialização da construção. No item abaixo, no terceiro item, nós temos as novas tecnologias, os materiais e os processos que surgem. Mais uma vez, o Brasil está com nível baixo. Apesar de a gente tentar fazer aplicações de novas tecnologias, nós não conseguimos aplicá-las. E o que é geral para todos é que o aumento da mão de obra, a falta dela e as limitações ao trabalho do imigrante dificultam os processos para ele sair do nível médio para o nível alto. Mas o governo responde para cada país
com a seguinte regulação. Mudança na regulação e incentivos em termos de objetivar o crescimento da produtividade na construção. A gente pode ver, então, como a gente foi medida a taxa de crescimento da produtividade nos últimos 10 anos. É a data mais atual que a gente tem, que foi medida até 2015. No Brasil nós não temos isso, só temos até 2009, mas ela só mede a nossa produtividade. E aí nós temos os resultados entre China, 6,71, Austrália, 2,05, Bélgica, 1,96, Singapura, 1,37, Reino Unido, 0,49, Estados Unidos, 1,04 e o Brasil, 1,21. Esse é o relatório de maturidade que a McKinsey trouxe para nós. Agora, quando a gente compara a economia de custo na modularização, esse gráfico tem uma análise muito interessante. Ele veio dessa fonte e foi traduzido pela empresa Offsite Brasil. E ele traz uns resultados bacanas aqui. Se vocês observarem que essa faixa verde é quando a gente consegue pular da maturidade. E a gente observa o quê? Quando o método convencional fica para trás, após termos mais repetições, nós atingimos o ponto de equilíbrio. Esse é o primeiro ponto de intersecção, onde ele está marcado com aquele risco de encontro das 3 linhas no gráfico. Tendo padronizado, passando desse ponto, na faixa verde mais escura, a gente tem processo com quantidades repetidas, nós chegamos ao ponto ótimo. Então, para uma construção off-site, quanto maior a quantidade de unidades repetidas, melhor. Os ganhos da produção industrial só aumentam com a maior repetitividade, pois cria-se padronização do processo, otimização no chão de fábrica e consequente aumento da produtividade. Diferente disso no método convencional, onde você faz aquele projeto, ele acaba e você tem que treinar a equipe tudo de novo para começar um projeto novo e os processos são muito diluídos. Então aqui a gente tem claramente a vantagem da modularização nos pontos de equilíbrio e isso é claro, quando o custo começa a ficar viável em relação às quantidades. Agora, por que modular? Porque tempo é dinheiro. Vejam, todas as ações para impulsionar a produtividade no setor devem ser aplicadas em toda a cadeia, não só em um setor específico. Nisso, nós temos como reduzir o tempo de construção, manter e aumentar o controle de qualidade, obter uma qualidade excelente nos acabamentos, um nível de norma de desempenho para cima, maximizar a eficiência dos processos, aumentar a rentabilidade das construtoras incorporadoras, reduzir o prazo de entrega da obra e sair desse cenário trágico e triste que nós vivemos hoje. O que precisa mudar quando você tem uma comparativa entre uma construção convencional e a industrialização? A gente tem um artesanato construtivo que não se evolui. Tudo muito parado, nada muda. Nós temos ambiente estático, tradicionalista demais. Essa engrenagem está travada, ela não vai rodar mais. E uma qualidade sem uma produtividade não pode predominar nesse mercado. Quando você passa para a fase da industrialização, você vê a engrenagem já sincronizada, com uma união que integra a cadeia e mobiliza todos os profissionais, utilizando ferramentas que gerem mais produtividade, eficácia e ganhos no projeto. Adotar a construção modular irá gerar soluções robustas e mais eficazes. Agora, como é que isso acontece? A gente tem umas alavancas que aumentam essa produtividade, certo? Então, nós temos que observar que a produtividade é a eficiência na transformação de recursos, com entradas ou esforços em produtos, com saídas e melhores resultados. O nível de produtividade se mede, o indicador de produtividade se mede, o IP, recursos ou esforços sobre produtos ou resultados. Isso sim você vai ter uma geração de produtividade maior. Passando rapidamente por aqui, esse é o que foi medido pelo CEBIC entre 2003 e 2009. Aqui a gente tem a produtividade total dos fatores, que é o PTF, mas eu vou me citar só o item 4 e o item 5 no nosso setor, onde
As obras de edificações de 2003 a 2009, o valor adicionado das empresas cresceu a notáveis taxas de 19,2%. Esses dados hoje não são mais verdadeiros, porque depois da crise precisam ser todos revistos. E ninguém mais consegue prever o que vai ser no futuro. Mas eu prefiro pensar que sejamos otimistas. Os fatores que influenciam a produtividade são o intenso crescimento econômico do setor da construção, sobretudo após 2005, que precisa ser retomado, urgentemente. A crescente formalização das empresas de mão de obra no setor da construção civil, a qualidade crescente dos trabalhadores no setor, a forte expansão dos investimentos em capital de risco. Agora, no relatório McKinsey, eles fazem um estudo do Brasil, onde a gente vê a nossa improdutividade, os motivos principais por quê. A tendência de produtividade e demanda tem vindo diminuída por 20 anos para trás. Os escândalos de corrupção no setor tiveram impacto negativo sobre o investimento. Apesar do programa Minha Casa Minha Vida, as intervenções do governo e instalações regulamentares, a carga tributária ainda é alta. Os impostos de importação, eles impactam diretamente no projeto. Os investimentos em tecnologia, há muita volatilidade na demanda, o que significa que as empresas optam para a entrada mais flexível no trabalho. As empresas não investem o suficiente na capacitação de startups com soluções inovadoras. E as empresas que querem investir em tecnologia e novos métodos precisam ser certificadas por Madatec, que são demoradas e temos uma escassez, inclusive, de laboratórios para testar os materiais e equipamentos que mais estimulam a inovação. Então, eu proponho o quê? Que a construção modular seja um novo caminho. Ela não é mais uma alternativa, e sim uma solução para o nosso setor. O mundo todo está crescendo, e com ela a taxas de 10% ao ano, nos países de primeiro mundo. Precisamos aumentar muito a nossa produtividade, o que gerará a gestão de forma eficaz. O governo deve dar muito mais incentivos para conseguirmos ser mais produtivos. Propõe um programa de incentivos do governo que apoie de forma eficaz os processos construtivos inovadores e todas as formas de produtividade envolvendo toda a cadeia de valor, somando os projetistas, fornecedores, construtores e consultores. A inovação de forma abrangente, até disruptiva, onde o esforço de toda a engenharia para trilharmos processos construtivos inovadores e quebra de paradigmas inteligentes do que existem hoje no tijolo sobre tijolo. Observem, nesse gráfico, quando a gente aplica a construção modular, a diferença de prazo são muito mais nítidas, como nesse pequeno infográfico. Veja que de 60 para 180 dias, nós temos uma redução de 120 dias, que é muito significativa. O resultado na obra é muito evidente, comparado com uma obra convencional. Quando se compara o custo entre elas, cometemos quase sempre o engano de não saber colocarmos na conta os custos do retrabalho, a falta de padronização, o custo dos resíduos desperdiçados e retirados em caçambas e a redução da gestão de suprimento entre os empreiteiros. Isso tudo é muito mensurável e deve ser levado em conta do que quando fazemos uma conta rápida e dizemos simplesmente é mais caro, vamos continuar no tradicional. Eu vou dar um exemplo de uma empresa brasileira lá de Tubarão que tem se destacado. A Brasil ao Cubo tem inovado nos processos de construção modular e eles estão crescendo a nível industrializado, como é o projeto que a gente sonha em fazer. Aqui no mundo se divulga no site da Intelligent Offsite, em 2015 eles tiveram uma análise que o mundo está crescendo a taxas de 9% a 20% ao ano. Na América do Sul, tem uma expectativa de aumento de demanda de casas pré-fabricadas a partir de 2019, mas é um mercado ainda pouco explorado em comparação com o mundo. Então, lá fora também a gente observa o quê? Que a fatia de student house e hotéis está muito maior e dominando em relação à faixa residencial. Isso é uma tendência mundial que aqui se tenta começar a fazer crescer. Passando rapidamente, nós vamos ter um exemplo que vocês devem conhecer. A Broad, BSB chinesa, que já teve exemplos até maiores do que esse, ela conseguiu fazer um hotel em 6 dias. Isso superou com a execução desse prédio de 30 andares, feito em 15 dias, onde duplicaram o feito com uma grua central e uma logística impressionante.
eles estão realmente anos-luz à nossa frente. O que podemos fazer é enxergar essa luz e seguir na direção dela, certo? Aqui a gente tem algumas frases do tão eterno e atualíssimo Albert Einstein, que podem dizer que na crise é a maior bênção que pode acontecer para as pessoas e aos países, porque a crise vai trazer progresso. E tem outras frases que vocês podem ler mais para frente. Então, para finalizar, que tal apostar na construção modular e em projetos mais técnicos e enxutos? Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Precisamos nos unir e sairmos dessa área do tijolo. Quem vem comigo? Agradeço pelo apoio de todas essas empresas que têm vindo trilhar com a luta de a gente conseguir fazer esse processo de ser mais um soldado na industrialização e conseguir aplicar esses produtos no projeto inovador como o Banheiro 360 e a construção modular. Aqui eu deixo várias dicas para vocês de matérias que estão nessa apresentação e matérias que vocês podem ler e reler, que tem um conteúdo muito interessante falando sobre construção modular e inclusive eu divulgo o meu blog, que é o favoritosdaengenharia.blogspot.com.br e o relatório da McKinsey. Agradecimentos especiais, muito obrigado a todos pelo convite e ficamos aí, sempre que quiserem podem contar comigo e me perguntar por e-mail e coloco todos os meus contatos aqui para que vocês possam discutir mais esse assunto. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, até breve e continuem acreditando na engenharia e não parem de estudar nunca. Valeu? Obrigado.